Pessoal, então a gente queria começar aqui, primeiro agradecendo vocês, agradecer ao Eric que está aqui ó, nos bastidores acompanhando. E agradecer também ao quarto integrante que não está aqui, né? Mandei um beijo para ele, inclusive, aí vocês. Eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre a trajetória pessoal de vocês dois, tá? Então, podemos começar aqui com o Caio. Caio, conta pra gente aí qual que é a sua trajetória profissional. O que você fazia antes de ser um super-herói? Rapaz, eu tava um pouco imerso nessa área da publicidade também, né? Eu fui design gráfico, autodidata, trabalhei em gráfica, imprimindo aí cartão de visita, imprimindo banner, flyer, fazia as artes também. E aí, eu já sabia fazer essas artes, eu aprendi em casa vendo vídeo no YouTube, então já consumi um pouco do YouTube. E começou a época do Whindersson Nunes ali, isso foi em 2014, 2015 mais ou menos. E aí eu comecei a querer fazer isso também que eles estavam fazendo, né? Só que eu nunca fui muito da área da comédia, então eu tentei fazer a área da comédia e não deu muito certo. Eu cheguei a pegar a câmera emprestada da minha namorada, que hoje é minha noiva, né? E aí fui fazendo ali uns videozinhos, fui fazendo uns roteiros, umas enquetes de comédia. Acabou não dando muito certo. Assim, pra época pegou umas 5 mil views, mas pra 2014 tá bom, né? Pra começo ainda, tá ótimo. Fazia lá umas enquetes assim, sei lá, o dia que eu fui na escola aconteceu tal coisa, aí brincava assim. Só que acabou não dando muito certo, porque não era a coisa que eu gostava tanto de fazer, porque eu não manjo muito de comédia. E então eu fiquei um tempo sem fazer, aí voltei a trabalhar na gráfica, continuei trabalhando lá, só que na gráfica a gente não ganhava tanto, a gente tinha uma visão assim do como o meu futuro vai ser, eu trabalhando aqui e porque, querendo ou não, no Brasil hoje, os designers são muito desvalorizados. Muitos. Sim, as pessoas vão se identificar todas. Então, já ganhou 80% do nosso público já no início do podcast. Então, cara, e aí a gente, trabalhava ali pra caramba e não tinha aquela grana que eu queria ter, nem perto da grana que eu queria ter, e trabalhava muito, eu falava, vou continuar estudando, não quero fazer faculdade, porque a todo instante eu fico pensando em mudando. Então, quero ser médico. Quero ser engenheiro. Mas por quê? Por causa do dinheiro? Porque eu quero ajudar as pessoas, só que eu posso ajudar as pessoas em outras áreas. Então, o que eu quero fazer? Toda hora eu ficava mudando. E eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. E isso eu tinha uns 17, 18 anos ali já quase. E aí eu tava tentando fazer o canal e eu decidi, falei, cara, é isso. Eu vou largar a gráfica, vou estudar mais um pouco o YouTube e vou fazer uma coisa que eu gosto. Porque eu tava começando ali, não tinha muita gente na época. Acho que o Enerd não tava nem no formato que ele faz hoje, que é o maior, né? O Omelete tava fazendo, mas também tava emplacando ali. Eu falei, tem um espaço. Era estilo Dark, né? Não aparecia apresentador. É verdade. Fazia a Batalha Mortal, coisas ali, né? E aí eu pensei, vou explorar esse nicho que eu gosto, que é o nicho nerd. Eu assistia Super Choque, assistia as animações e comecei a produzir conteúdo em cima disso. Falando, a série que vai lançar do Super Choque, a série que eu tô assistindo agora, 15 curiosidades sobre Dylan Bryan, que é o ator de Teen Wolf, que eu gostava. E disso eu fui jogando cada vez mais pro mundo dos quadrinhos, dos heróis. Isso foi ali no começo de 2016, mais ou menos. E aí eu fui me encontrando nesse mundo geek, fui estudando a plataforma. E o legal é que a gente vai falar um pouco mais disso, mas nos primeiros 2 meses eu já tinha mais grana do que eu ganhava na gráfica. E aí no terceiro mês duplicou. E eu fiquei, mano, realmente dá pra fazer a parada. Porque na época também era muito mais fácil, tem esse lado. Então, eu dei sorte de começar numa época. Só que eu também me preparei um pouquinho, o mínimo possível ali. Porque eu já era design. O design, ele sabe mexer com as cores de uma imagem, chamar a atenção da galera. Então, a gente tem uma noção de títulos que a gente coloca normalmente em banners. Então, os títulos que eu fazia já eram os títulos chamativos, né? Quase um clickbait. É que o clickbait não é não é bem visto, né? Não é bem visto, mas os jornais utilizam, né? Sites utilizam clickbait pra chamar a atenção da galera. Não pode ser o click fake, mentiroso, mas se ele for uma isca, né, que é o clickbait, funciona. Então eu já sabia fazer bons títulos chamativos, descrição, tag, que a gente pode falar um pouco mais disso depois também. E o principal que era a thumbnail na época. Thumbnail chamava muita atenção, porque eu mexia com as cores, aí tem um espectro de cores que você consegue botar cores opostas e chamar a atenção da galera no olhar, tem cores que passam um sentimento, então eu queria passar um sentimento de curiosidade. Botava uma imagem de um ator fazendo alguma cara e as cores ali chamavam a atenção da galera. Então tudo isso me ajudou muito a já emplacar no YouTube de primeira. Eu não fiquei aquele, vou ficar 1 ano aqui no YouTube tentando, não. Eu já consegui, estourei de primeira ali. Estourei não, né? Mas porque no YouTube na época a gente conseguiu uma grana fazendo poucas views, então eu já conseguia, né, me manter. Não, e é legal essa perspectiva que você trouxe, porque a gente fala muito aqui no GKPBcast da bagagem que a gente tem. Então, foi muito legal que você conseguiu utilizar essa sua bagagem que você já tinha como designer gráfico para
entrar de alguma forma no nicho de conteúdo que você queria mesmo. E aí é outra coisa que a gente fala aqui, que você não precisa entrar num rolê só porque tá todo mundo fazendo. Você foi entrar lá, foi fazer comédia como tava todo mundo fazendo, não deu certo, até tava dando certo, mas não era o que você queria fazer, e aí você conseguiu realmente converter isso. Você chegou a criar um outro canal na época, bateu aquela neura, tipo, será que eu faço, migro todo o conteúdo que eu tenho aqui, deixo ele aí parado e faço um outro? Como é que rolou essa migração de um canal de um conteúdo pro outro? Eu modifiquei o nome do canal umas 4 vezes. E antes de ser o Espaço Nerd, que hoje o canal se chama Espaço Nerd. Depois do Espaço Nerd eu nunca modifiquei mais nada. Mas antes do Espaço Nerd o canal teve uns 4 nomes. Era meu nome pessoal, depois foi Eu Caio, já foi um canal de game. Mas e tudo isso em menos de um mês. Eu fui modificando ali pra ver o que eu gostava de fazer, até eu encontrar o nome Espaço Nerd e fazer esse conteúdo aí de cultura pop. Basicamente foi isso, assim. Não, muito legal, muito legal. Tem 2 coisas que eu queria falar. A primeira é até um pouco nisso que o Victor falou, que eu acho que a gente sempre fala pras pessoas, e eu sempre... Acho que vocês devem escutar muito isso, tipo assim, eu quero... É que antigamente era muito YouTube, hoje a galera tá indo mais pro TikTok, mas assim, eu quero fazer um canal do YouTube ou um canal do TikTok. O que eu falo? Eu falo, porra... Você primeiro tá indo pro fim, depois pro começo? Tipo, primeiro é o que eu falo. Planejamento, né? O que eu tenho de bom pra falar pra humanidade? Porque se você não tem nada de bom pra falar pra humanidade, não tem por que você criar um canal pra falar nada, né? E as pessoas partem do fim, né? Tipo assim, primeiro eu tenho que saber o que eu quero falar, depois que eu souber o que eu quero falar, é que eu vou falar em algo e vou selecionar a plataforma ou a rede que eu vou querer falar. E a segunda que você falou, que eu acho que faz total sentido, o Whindersson Nunes tá fazendo sucesso, só que o Whindersson Nunes é o Whindersson Nunes. O Whindersson é um exemplo muito bom, porque antes dele, ninguém achava que fazer vídeo num quarto sem camisa ia dar certo. Exatamente. Né? E o cara deu certo, mas se você quiser fazer um vídeo na sua casa sem camisa e imitar o Whindersson Nunes, você não vai dar certo, porque o Whindersson Nunes é o Whindersson Nunes. É uma característica já tem o Whindersson dele, Nunes, né? Ninguém precisa de outro Whindersson Nunes, porque já tem o Whindersson Nunes, né? Ainda que fosse tão bom quanto. Então, eu acho que é muito interessante você falar que você começou fazendo humor e tudo mais, mas não era uma pegada que você queria, e depois você encontrou o conteúdo exato que você queria fazer, e aí que você vê que você realmente consegue sucesso, êxito no seu objetivo ali, né? Isso aí. Muito. O legal também é que, assim, quando eu comecei, eu fui ajustando o conteúdo, fui aprendendo, fui vendo o que mais funcionava e o que eu mais gostava, e pra fazer uma coisa que eu gosto mesmo, porque antes eu não tava fazendo uma coisa que eu gostava tanto. Então a gente fui aprendendo ali. Uma coisa interessante da gente falar também era que, por exemplo, eu não tinha condição financeira, né? E meus pais não tinham, então na época eu era menor de idade, eu não tinha não tinha muita grana. A grana da gráfica eu ajudava em casa, então não sobrava grana, eu usava a câmera da minha namorada. E o que eu fazia? Eu usava o fone de ouvido do celular para gravar o áudio. Então, raramente, quando eu aparecer com a câmera, porque eu não tinha equipamento de luz, eu deixava a imagem passando sobre uma notícia, um filme, e gravava assim. Lá na frente eu consegui grana, montei um cenáriozinho melhor, comprei um microfone, aí fui fazendo. Então, assim, dá pra gente começar. Se você tiver um bom planejamento, o que você quer fazer mesmo, dá pra você começar. E outra, o início, meus roteiros eram horríveis, comparado com hoje em dia, que a gente consegue prender a atenção da galera, né? Tem tudo isso. Era horrível. Então, tipo, muito das coisas a gente vai aprendendo no caminho. Sim. Tipo, você tem uma ideia, você tem um planejamento, você falou, mas a gente vai aprendendo no caminho mesmo a ficar bom no negócio. Prática, né? E não adianta fazer um baita planejamento no início, porque vai mudar tudo. Você falou, mudou de nome do canal 4 vezes, entendeu? Se você tivesse planejado tudo lá no primeiro, você tinha gastado o maior tempão fazendo um negócio que você ainda não tinha conhecimento suficiente para saber como é que você iria fazer aquele planejamento, né? Então acho que isso é muito legal também. Planejar é legal planejar, mas é legal também você só dar o start, né? Eu conheço gente que fica planejando a vida inteira e não começa nada, cara. Eu tenho um monte de amigo que tá o tempo todo planejando alguma coisa. Sabe ex-BBB quando sai do programa e aí a pessoa fala, não, tô com um projeto aí que você vai ver. E nunca vê. E nunca vê. Então, assim, a pessoa foca tanto no planejamento e esquece de executar. E esquece também que na hora que executar, o planejamento vai virar de ponta cabeça. Não tem jeito. Vai sempre virar de ponta Nunca vai cabeça. ser 100% aquilo que você acreditou que seria, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai te surpreender, que você vai falar, e agora? O que eu faço? Você vai ter que saber contornar. Ainda mais pro YouTube, eu acho que pro TikTok também, isso é essencial, é você pegar e fazer. E assim, você tem que ter uma boa qualidade? Tem. Porque senão você não vai competir com a galera que tá fazendo em boa qualidade. Mas
tem que pegar e fazer. O Whindersson, quando ele começou, ele não tinha uma boa qualidade de câmera, de cenário, mas ele tinha o conteúdo bom. Então ele funcionou. E ele só viu que era bom quando ele fez, mesmo não tendo toda a estrutura. Acho que qualidade não está necessariamente associado a equipamento técnico, né? Qualidade é qualidade de conteúdo. Isso aí. E as pessoas vão perceber que você está produzindo um conteúdo de qualidade, ainda que você não tenha aquele equipamento de ponta que você gostaria de ter. Isso aí. E também isso é uma outra coisa, né? As pessoas acham que elas precisam começar com todos os equipamentos, tendo tudo certinho, tendo um teleprompter para ela ler o negócio, entendeu? Sim. Tipo, e não precisa, né? E o TikTok talvez seja até um pouco mais libertador do que o YouTube nesse sentido, porque precisa de muito menos produção para você fazer um vídeo pro TikTok. Sim. Por exemplo, essa história do microfonezinho, todo mundo grava no TikTok assim, segurando o microfone assim perto da boca, sabe? E assim, você vê que muitos vídeos que começam, de muitos criadores que começam nessa história de tipo sem investimento, passou 3, 4 meses e o cara tem um bom conteúdo, do nada você vê que tudo muda ali naquele canal dele. A pessoa que é um bom profissional, ele já começa a se profissionalizar, usa o dinheiro dessa primeira grana que está chegando para investir em qualidade técnica para produzir um conteúdo e as coisas vão acontecendo. E é natural, tipo, ninguém começa do alto, né? Eu já vi uma coisa também legal que, sim, tem gente que já começa tendo aquele conteúdo, aquela pessoa que nasceu pra isso, dependendo do nicho ali. Então, tipo, o Whindersson no comédia, ou lá, o nerd no conteúdo nerd, e outra galera no conteúdo de viagem. Tem gente que nasceu pra isso. Sim. E tem gente que não nasceu pra isso, mas estudou tanto a plataforma, entendeu tanto o algoritmo e o que o público queria consumir, que funciona também. Então tem esse lado de você estudar o algoritmo, saber o que as pessoas querem assistir, que é o lance do marketing. A publicidade faz isso, né? Encontrar o conteúdo para um público específico e entregar esse conteúdo. Então o YouTube tem isso também. Eu acho que a capacidade de ser flexível é algo que não dá pra dispensar, assim, sabe? Tipo, você vai começar, você vai ter uma dificuldade ali ou outra, mas é justamente isso, cara. Se você quer trabalhar com algo que tá fazendo sucesso hoje, tudo muda. Em questão de segundos, mudou o algoritmo da plataforma agora. Putz, já era. Principalmente hoje em dia, então, que muda muito rápido. Total.